Desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Meu motivo de grande alegria estarmos reunidos nessa noite para juntos adorarmos o nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, verso 1 em diante. Lucas, capítulo 5, verso 1 em diante, em nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 5, verso 1 em diante, diz-nos assim a palavra do bom Deus: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Quem pode dizer amém por esta palavra? Queridos, eu queria pedir a sua atenção, por favor, se você puder, não fique distraído. Estamos encerrando, é bem verdade que estamos aqui desde a tarde, e tem sido um dia de muita edificação espiritual. Eu, particularmente falando, eu sairei daqui muito edificado, muito abastecido, e um pouco mais capacitado para exercer e servir ao reino de Deus. Então eu queria chamar a sua atenção, que a sua mente fosse cativa ao trono da graça, que você pudesse absorver aquilo que Deus ele quer passar para a nossa vida. E eu escolhi um texto. Nós temos uma mensagem aqui direcionada com outro cunho, só que Deus ele me deu uma mensagem aqui direcionada nessa noite para o cunho de liderança, o chamado ao discipulado, o chamado ao discipulado na vida de Pedro. Cristo o chama para o seu discipulado. E eu queria extrair nessa noite algumas verdades desse texto e aplicar para a nossa vida espiritual. E eu queria pedir sua atenção em nome de Jesus. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Queridos e amados irmãos, é bem verdade que esse texto, ora acabamos de ler, é um texto um tanto conhecido da igreja. Na verdade, o chamado ao discipulado de Pedro, Cristo o comissionando para o seu discipulado. É uma mensagem um tanto conhecida por nós todos. Quando você para estudar a vida de Pedro, Pedro é um tanto peculiar dos demais discípulos. Pedro é um discípulo a qual Cristo o trabalhou para o seu ministério, para exercer o seu ministério com excelência. E podemos extrair algumas lições de liderança no capítulo ora acabamos de ler. Quando você vai ler os capítulos anteriores, Cristo já tinha começado a desenvolver o seu ministério. Ele já tinha começado a pregar, ele já estava começando a pregar a multidões, já tinha comissionado alguns dos discípulos, ou tido um primeiro momento com os seus discípulos, a qual ele iria comissionar para o ministério. E você percebe que Jesus ele está pregando nas sinagogas, aonde os judeus eles iam ao sábado para aprender acerca da lei, aonde os fariseus instituíram a sinagoga para ensinar a lei ao povo ao sábado. Jesus já estava pregando na sinagoga. E você, quando lê o versículo de número 1 do capítulo 5, preste atenção, o versículo 1 do capítulo 5 diz: apertando. Quem aperta? A multidão. Qual o intuito ou o que fez a multidão apertar? Eles apertam porque eles vêm ouvir a palavra de Deus, e esse é um ato contínuo. A cada momento que Jesus está pregando, a multidão aperta mais, ao ponto de comprimir Jesus, ao ponto de sufocar um tanto o ambiente a qual Jesus, apesar de ser a
aberto, para ser ao público, só que a multidão começa a apertar, e aquilo começa a incomodar, ao ponto de que Jesus ele vai se afastar. Vem cá, venhamos, irmãos, que pregar ou que exercer o ministério no aperto é um tanto difícil, porque nós sabemos que aperto causa incômodo, aperto ele tira o bem-estar, aperto ele traz sufoco, e Jesus está pregando, Jesus está ensinando, e a multidão está vindo ouvir a palavra e está apertando a Jesus, e de repente Jesus ele vai tomar uma atitude. Qual é a atitude que Jesus vai tomar? Ele vai tomar a atitude de se afastar da multidão um pouco. Para quê? Para que ele pudesse ter um lugar mais propício para dar continuidade ao seu sermão, à sua ministração naquele dia. Olhe para mim, é interessante que a multidão começa a cercar Jesus, e Jesus agora está cercado de uma grande multidão. Ele está cercado de um grande número de pessoas que estão ali para ouvir a palavra. Agora perceba, a motivação das pessoas está certa, elas estão ali para ouvir a palavra, só que a ação dessa motivação está errada, porque eles apertam, e eles apertam ao ponto de incomodar Jesus, que Jesus vai se afastar. Quando Jesus se afasta um pouco, Jesus ele vê dois barcos, Jesus vê dois, não ouvi, Jesus vê dois, e então Jesus precisa tomar uma decisão, porque no momento que Jesus vê um barco, apesar que havia muitos barcos, e alguns comentários bíblicos dizem que havia mais de 5.000 barcos naquele lugar, só que Jesus vai se deter a 2 barcos, e no momento que Jesus ele está se detendo a 2 barcos, ele precisa tomar uma decisão. Por que ele precisa tomar uma decisão? Porque o aperto está voltando, o aperto está chegando, e ele precisa tomar uma decisão tanto com rapidez, porque no momento que Jesus hesita na sua decisão, o aperto volta. Olhe para mim, um grande líder, ele não é uma pessoa, ele não é uma figura que está meramente rodeado de muitas pessoas, ou de uma grande multidão, porque nós queremos às vezes, irmãos, analisar, pesar o peso da figura do líder pela multidão das pessoas que lhe cercam. Só que a grandeza de um líder não está na multidão de pessoas que o cercam, está na atitude de tomar decisões na maneira certa, por mais que essas decisões o levem a se afastar. Olhe para mim, Jesus vai se afastar, mas ele se afasta um pouco. Ele não convida as pessoas chegam até Jesus, ele não chama as pessoas, a multidão é cativada até ele para ouvir aquilo que ele tem para falar. Só que por mais que a motivação seja certa, eles estão apertando, e Jesus vai se afastar. Olhe para mim, muitas das vezes, querido, muitas das vezes, para você exercer o seu ministério, para você exercer a sua liderança, para você ter um ministério eficaz, é necessário se afastar, por mais que seja muito difícil, porque o fato de você se afastar pode causar um confronto na sua consciência de perda de holofotes, de perda de status, de perda de números. Mas o que importa não é o número, o que importa é o propósito do ministério que você precisa exercer. Aleluia. Entenda isto aqui, entenda isso. A decisão que Jesus ele vai tomar é de se afastar, só que essa decisão que ele está tomando, ela requer um tanto de urgência. Por quê? Porque o aperto está voltando e havia 2 barcos, e se ele hesita na decisão, o aperto volta. Aí eu aprendi uma coisa com Cristo: às vezes nós vivemos e permanecemos nos apertos da vida. Não foi um aperto que você procurou, foi um aperto que foi causado pela liderança que você exercia, e por essa liderança que você exercia, alguns apertos
incomodaram ao ponto de você tomar a decisão de se afastar. E tem pessoas que até conseguem sair do aperto para exercer a liderança, só que hesitam na decisão e o aperto volta. A primeira lição que eu quero trazer para você nessa noite é que às vezes a melhor opção é se afastar. Mas não é se afastar muito, é se afastar um pouco, para que esse pouco que você se afaste, você continue exercendo a liderança que Deus colocou em sua mão e o ministério que Ele te capacitou a fazer. Ele vai se afastar e ele tem de escolher 2 barcos. E de repente Jesus ele vê 2 barcos e um dos barcos é de Simão Pedro. Simão, eu não ouvi, Simão. E a Bíblia diz, irmão, eu gosto da Bíblia porque tem algumas minúcias que nos chamam a atenção. Olha o texto. E havendo desembarcado, lavavam as redes. Repita comigo, lavavam as redes. Irmãos, qual é a ferramenta de trabalho de um pescador? As redes. Uma vez, irmão, que o pescador abandona a rede, ele está deixando ou abandonando o seu instrumento de trabalho. Mas, irmão, olha para cá, pense comigo um pouco. Pedro havia trabalhado a noite inteira. E trabalhar aqui, como está explícito na Bíblia, quando você vai ler o original, onde foi escrito o Novo Testamento, o grego e aramaico, quando você vai pegar aqui o vocábulo de trabalhar no original, fala de exaustão, fala de sofrimento. Pedro tinha esgotado todas as suas forças e energias que ele tinha na noite que ele passara pescando, e ele não apanhou nada. Mas quem é pescador sabe que quando você está pescando, você pode não pescar peixe, mas a sua rede, quando você está puxando, vem sujeira, vem sargaço, vem objetos que estão no alto mar. E se tem uma coisa que é fácil, irmão, de se estragar e de apodrecer, é a rede de um pescador. Irmão, isso me confronta, porque Pedro está cansado. Só que Pedro desembarca, ele não vai para casa, ele chega, desce e lava as redes. E o original aqui de lavar é reparar. Então quando Pedro chega, irmão, ele não somente está lavando as redes, ele está reparando as redes para a próxima pescaria, porque ele sabe que a sua vida não se resume a uma noite, não se resume a um momento, e que ele sabe que uma noite vem e passa. É por isso que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Escute e guarde isso. Zele pela ferramenta de trabalho que está em tuas mãos. Muitas das vezes você vai se decepcionar, você vai se frustrar, você vai ficar triste, você vai desanimar, mas uma coisa que você não pode fazer é largar as redes, porque líder que é líder, ele repara as redes. Para quê? Para que ele exerça o ministério no dia seguinte, por mais que no dia presente não haja resultado, ele está se preparando para um novo trabalho. Esse é o grande problema da minha geração, é que a visão da nossa geração está no resultado, e por não ver resultado, abandonamos o trabalho. E eu vou dizer mais uma vez: líder que é líder não está detido ao número, está detido ao propósito. Líder que é líder não está detido ao resultado, está detido ao propósito. Tire a sua visão do resultado, porque vai ter dias que você vai plantar e não vai nascer, porque quem detém o crescimento é Deus. Mas semeia a semente que Ele tem colocado em tuas mãos. Olhe para no mínimo 2 pessoas ao seu lado e diga assim: lave as redes. Diga novamente, diga: lave as redes. Você pode não ter pegado nada hoje, mas não vai faltar pescarias. Lave a rede, repare as redes, conserte as redes,
O seu ministério não está restrito ao resultado. O seu ministério está intrinsecamente ligado ao propósito de Deus na tua liderança. Olhe para mim. Pedro desce, está lavando as redes. O que é que Jesus vai fazer? Ele vai subir, escolher o barco de Pedro para fazer do barco de Pedro púlpito. E entenda isso, isso é um tanto interessante, irmão. Quem me ouve diz amém. Amém. Jesus vai escolher o barco de Pedro para que o barco de Pedro fosse púlpito. E todo púlpito é barco. Eu vou repetir. Jesus vai escolher o barco de Pedro como púlpito. E você precisa entender que todo púlpito é barco para uma pescaria. Eu vou simplificar isso aqui para os líderes que me ouvem, para os novos convertidos que me ouvem. O nosso problema é que nós estamos muito fisurados ao lugar, ao ambiente. Jesus não está preocupado, irmão, com o ambiente. Jesus não está preocupado com a ferramenta. Ele está preocupado em exercer o seu ministério de liderança. Entenda que todo lugar, ou que todo púlpito, sempre vai ser um barco. Irmão Felipe, eu não entendi. Eu vou simplificar e aplicar para você entender. Continue pregando. O ponto de pregação é barco. Não, eu vou repetir. Continue pregando. A subcongregação é barco. Barco não é apenas Candelária. Barco não é apenas o templo central. Barco não é apenas Eucalipto. Não são as grandes igrejas, os grandes templos, as grandes congregações. Todo púlpito é um barco para você exercer o seu ministério e pescar peixes, almas, homens para o reino de Deus. Tira a visão do número, se afaste. Por mais que o fato de se afastar vá fazer com que algumas pessoas se vão. Quando você vai ler, e de repente em um dos seus sermões, Jesus foi muito duro, e de repente um a um começa a deixar Jesus lá em Cafarnaum. Aí de repente os discípulos ficam, alguns ficam. Aí Jesus olha assim e diz: ei, e vocês também vão me deixar? Aí os discípulos vão olhar para Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer assim: mestre, para quem iremos nós? Não é para onde iremos nós, porque a nossa geração ela busca lugares, e lugar não muda ninguém. O que muda alguém é a pessoa. Para quem iremos nós? Jesus é a pessoa que muda todos os homens. Tire a sua visão do lugar. Pregue aonde Deus te colocar. Pregue aonde Deus te enviar. Pregue aonde Deus te mandar ir. Porque todo púlpito será barco. A mensagem é uma só: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta e prepara o homem para levar para o céu. Agora entenda comigo, deixe-me começar a pregar. Escuta, olhe para mim em nome de Jesus. Ele desceu do barco. Uma vez que o barco está vazio, pois os pescadores do mesmo haviam descido, o barco de Pedro estava vazio. Sim ou não? Sim. Eles haviam desembarcados. Eles haviam descidos. Aí no momento que eles descem, Jesus chega. Escute isso, líder. Escute isso, novo convertido. Escute isso, crente em Cristo Jesus. Nunca perca uma oportunidade de descer. E eu vou lhe explicar por quê. Você talvez já tenha ouvido isso, mas eu ouvi isso de um grande pastor, de um grande amigo meu, um mentor. E ele uma vez disse para mim: Felipe, preste atenção e perceba no texto que Jesus, ele só sobe, ele só entra, ele só possui no barco de Pedro quando o barco de Pedro está vazio de Pedro. Ele viu, e no momento que ele vê Pedro está fora do barco, o barco está vazio, Jesus chega, se apresenta, se revela, entra
e senta. Jesus só entra no barco de Pedro quando o barco de Pedro está vazio de Pedro. E aí eu vou liberar uma palavra para você, e é um pouco forte, mas eu preciso dizer e liberar essa palavra profética da parte da sua vida, e essa verdade para você. Se esvazie de você, se esvazie em todos os sentidos, em todos os parâmetros. Irmão, com Jesus não tem meio termo. Não dá para você negociar com Jesus metade do barco seu, metade do barco dele. Ele só entra quando o barco está vazio. Isso é tão verdade que ele disse: porque não é frio e nem é quente, é morno, eu vou vomitar. Não tem meio termo com Jesus. Ele vai entrar, ele vai sentar-se, e ele vai pedir para Pedro se afastar um pouco. E é aqui que eu quero lhe fazer entender. Jesus é perito em se afastar. A multidão aperta, Jesus se afasta. Jesus sobe no barco, pede para afastar. Jesus cura. Eles querem criar uma imagem de líder militar e social. Jesus se afasta. Eles querem prender Jesus ao ministério restrito a um lugar. Jesus se afasta. Jesus é perito em se afastar. E pelo fato de ele ser perito em se afastar, ele entra no barco de Pedro e diz: Pedro, eu vou lhe ensinar uma grande lição. Se afaste. Eu tenho algo para fazer na sua vida. Se afaste. Eu preciso trabalhar algumas coisas. Se afaste. Eu preciso lhe fazer entender algumas verdades. Se afaste. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, e quem tem ouvido ouça. Se afaste. Jesus senta. Jesus senta para ensinar, Pedro senta para ouvir. Repita comigo: Jesus senta para ensinar, Pedro senta para ouvir. Eu aprendi algo lindo com Deus aqui. Pedro era líder. Isso era tão verdade, irmão, que Pedro era líder, que Pedro ele tinha um comércio marítimo. Ele tinha sócios, subordinados, barcos, embarcações à sua disposição. Só que quando Jesus entra no barco de Pedro, e o barco de Pedro está vazio de Pedro, Jesus senta para ensinar, Pedro senta para ouvir. Quando Jesus termina de falar, eu vou chegar no versículo 4, aí então Pedro ele vai se direcionar e fazendo alusiva as suas palavras aos seus companheiros. Nada apanhamos, ele vai pluralizar, então havia mais de um. Aí, Senhor, nós não apanhamos nada. Quem não apanhou? Eu e os meus sócios, eu e os meus subordinados. Eu sou líder, nós não apanhamos nada. Eu aprendi uma coisa linda aqui com Pedro. Jesus chega, senta para ensinar, e Pedro senta para ouvir. Só que quando chega o momento certo de Jesus falar: Pedro, aí Pedro fala, responde a Jesus, responde aos seus subordinados, responde aos seus companheiros. Irmão Filipe, eu não entendi. Ei, quem não tem humildade para sentar, para ouvir e aprender, não tem autoridade para se levantar e falar. O problema da minha geração é que a minha geração não quer sentar para ouvir. O problema da nossa geração, e cá venhamos, irmãos, eu tenho 21 anos, mas já fui líder. Eu fui obreiro de trabalho com 16 anos, pastor Romualdo da Costa, que hoje é lá de Cajueiro, meu pai ministerial. Eu fui líder do DEJAD da minha cidade com 17 anos. Eu sempre aprendi a ser líder, mas uma coisa que eu nunca deixei de ser ensinável. Você não é líder suficiente que não possa sentar para ouvir. E quem não tem humildade de sentar para ouvir, não tem autoridade de se levantar para falar. O líder, ele precisa liderar pelo seu exemplo. Ei, aleluia. Precisa haver uma coerência. Irmão Filipe, o que é uma coerência de liderança, uma coerência ministerial? É uma harmonia.
daquilo que você fala, daquilo que você faz. Os seus liderados, os meus liderados, os nossos liderados, eu como liderado, nós pesamos as palavras do líder pelo caráter da sua vida. Líder, sempre sente para ouvir, porque quem senta para ouvir sempre tem algo para aprender. Pedro senta para ouvir, e o que eu amo em Pedro, e uma das maiores lições nesse texto aqui, é que Pedro não interrompe o ensinamento de Jesus. Versículo 4: quando acabou de falar, quem? Jesus. Pedro não interrompe, Pedro está ouvindo Jesus ensinar. Porque às vezes, irmão, Jesus está no barco, às vezes Jesus está sentado, e a gente quer ensinar Jesus a trabalhar. E Jesus dizendo: Pedro, senta, ouve, aprende. Senta, ouve, aprende. Senta, ouve, aprende. Pedro senta para ouvir, Jesus senta para ensinar. Pedro espera Jesus terminar de falar, e Jesus está falando. E eu aprendi uma coisa linda aqui: quando Jesus termina de falar, Pedro se levanta para assumir a sua posição de líder. E escute isso, irmão, isso é fato. É impossível eu ser um bom líder e um mau liderado. Pastor Clauber Maia pregou aqui, professor Danilo Medeiros pregou aqui, e uma das coisas que me chamou a atenção foi o quanto a essência do caráter na liderança foi ministrada nesta tarde. Aleluia. Eu vejo em Pedro alguém humilde o suficiente para aprender com alguém suficiente e capaz de ensinar Jesus. Ele está ouvindo. Aí o texto diz: quando acabou de falar, disse a Simão Pedro. Esse é o grande nosso problema. Esse é o nosso grande problema. É que a gente quer interromper aquilo que ele começou. É que a gente quer interromper aquilo que ele começou a falar. É que a gente quer interromper aquilo que ele começou a ensinar. E Jesus está dizendo: ei, senta para ouvir e ouve. Senta para ouvir e aprende. Eu comecei a falar, eu comecei a fazer algumas coisas, e tudo que eu começo eu termino. Senta, ouve e aprende. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado em nome de Jesus. Segure. Segure. E diga para no mínimo 2 pessoas: deixa ele terminar. Não, diga de novo: deixa ele terminar. Porque tudo que ele começa, ele termina. Talvez você não esteja entendendo. Talvez você não esteja compreendendo. E permita-me ser claro aqui: Pedro está arrebentado por dentro, porque ele está extremamente decepcionado, porque ele não apanhou nada. A sua liderança está em xeque. Por quê? Porque ele foi no melhor horário, no melhor lugar, pegou a melhor rede, a melhor embarcação e os melhores companheiros, mas ele não pescou nada, absolutamente nada. É como se a liderança de Pedro estivesse em xeque. Só que Pedro é humilde o suficiente para sentar para ouvir. Quem é suficiente e capaz de sentar para ensinar. E Pedro espera Jesus terminar. Deixe-me liberar uma palavra para você. Escute, tem hora que nós sentamos e nós esperamos ele nos direcionar a nós. Às vezes somos nós, pastor Joaci, que precisamos de cura. Às vezes somos nós que precisamos de uma palavra. Às vezes somos nós que precisamos de um incentivo. Mas Deus está dizendo: tenha calma, eu vou terminar, eu vou concluir, eu vou encerrar, eu vou aperfeiçoar. Calma. Porque tem horas, pastor Bruno, que Deus
não nos usa para mudar a circunstância. Ele usa as circunstâncias para moldar o nosso caráter de líder. O nosso grande problema é que a gente quer que Deus trabalhe muito por nós. Aí Deus está dizendo: eu vou sentar para ensinar, você vai sentar para ouvir, e eu vou trabalhar em você. Não é por, não é por, eu vou trabalhar em você. Aí Joe canta e choras. Calma, Ele está falando. Calma, Ele está ensinando. Calma, Ele está fazendo. Calma, Ele está trabalhando. Calma. Jesus, irmão, é diferente do homem. Nós somos peritos em começar coisas e não terminar coisas. Nós somos peritos em projetar coisas e não concluir aquilo que projetamos. Jesus não. Tudo que Ele começa, Ele termina. Ele começou no primeiro dia, terminou no sexto, descansou no sétimo. Tudo que Ele começa, Ele termina. De repente parece que eu estou vendo os discípulos no meio do mar, desesperados, as ondas açoitando, e Ele dizendo assim: será que Ele não vai vir? Será que Ele não vai ajudar? Será que Ele não vai vir dar suporte? Será? E de repente Jesus vem caminhando, Jesus vem andando. Diga assim: Jesus vem andando. Diga Jesus vem andando. Jesus, irmão, a situação dos discípulos requeria uma certa urgência. Só que Jesus vai andando, porque Jesus não tem pressa, porque Ele sabe que aquilo que Ele começa, Ele termina. O homem corre e não chega, Ele anda e chega. O homem corre e não faz, Ele anda e faz. Calma, porque quando terminar, Ele fala. Calma, porque quando Ele terminar, Ele faz. Calma, porque quando Ele terminar, Ele intervém. Calma. Eu sei que está doendo. Calma. Eu sei que a ferida está aberta. Calma. Eu sei que o deserto está difícil. Calma. Eu sei que as muralhas parecem intransponíveis. Calma. Ele começou, Ele vai terminar. Calma. E quando acabou, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Ai, eu estou sentindo Deus aqui. Eu vejo um povo comprometido, irmão. Está aqui desde as 3 horas da tarde até agora, e ainda sentindo a presença, exalando a adoração, reagindo à ministração, atento ao que está sendo ensinado. Isso é Deus, isso é submissão, isso é humildade suficiente de quem chegou aqui, mesmo ferido, e sentou para aprender. Ele vai terminar. Escute. E faze-te ao mar alto. Porque quem é submisso no raso, quem é ensinável no raso, quem é disponível no raso. Uma vez o pastor Romualdo disse o seguinte, porque está aqui pastor Hélio Teodósio, é um grande amigo, conhece meu pai há muito tempo, há muitos anos. E quando o pastor Romualdo foi me consagrar auxiliar de trabalho, ele chegou para pai e disse assim: meu pai já foi pastor, e ele chegou para pai e pai entendia do pastorado, e disse assim: meu Fábio, o presbítero Fábio, pastor Fábio, eu vou consagrar Filipe auxiliar isso na mesma noite. Aí pai disse assim: pastor, tem muitos outros capacitados. Aí de repente o pastor Romualdo disse: mas Deus me mostrou ele, eu vou consagrar ele. Calma. Irmão,
estou querendo continuar, só que Deus, Ele está me fazendo permanecer nessa palavra como que uma flecha, né, e um alvo está necessitado de receber essa flecha de Deus, e Deus está direcionando essa flecha ao teu coração, dizendo: calma. Oh! Chorabacantalas. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus. Levante uma das suas mãos para cá em nome de Jesus. Levante. Isso, tem gente que levantou as duas. Irmão, isso é crente que tem uma fé. Levante uma, levante as duas. A boa obra que Ele começou, Ele há de aperfeiçoar. Ele há de aperfeiçoar. Ai, canta-las. E de repente o pastor mal disse: ninguém começa por cima, ninguém começa capacitado. O pastor fala, é devagarzinho. Aí ele chegou para mim e disse: Felipe, tem gente que não matou nem urso, tem gente que não matou nem leão, e tem gente que quer matar gigante. Ele olhou para mim e disse: não pule o processo, comece matando urso, comece matando leão, comece sendo ensinável no raso, porque todo líder que é líder de verdade começou no raso. Ai, tchau. Aí quando Ele usa as circunstâncias para trabalhar em você e não por você, aí Ele diz: chegou a hora de ir para o mar alto, faze-te ao mar alto. Mas isso aqui é um confronto. Isso aqui é um confronto, porque o mar alto, o tempo certo do mar alto, da pescaria do mar alto, era a noite, e o tempo e o ambiente favorável para a pesca do dia é no raso. Aí Jesus vai dizer assim: Pedro, já que você sentou para ouvir, eu vou lhe ensinar uma grande verdade, que o conhecimento do céu sobressai ao conhecimento da terra. E eu vou mostrar para você que no alto eu vou fazer você pescar no horário desfavorável, na hora desfavorável, da forma desfavorável, para você entender que não é porque eu sou carpinteiro que eu estou desqualificado a ensinar. Eu sou mestre, eu sou o Senhor, eu sou Deus Todo-Poderoso. Aí escute isso aqui, irmão, porque o meu tempo está se esgotando e eu vou caminhar para o fim. Deixe-me adiantar um pouco, escute. Aí de repente ele vai dizer assim: faze-te ao mar alto. Aí de repente, irmão, ele vai dizer assim: para pescar. Aí de repente Pedro vai dizer: Senhor, tendo trabalhado a noite inteira, nada, irmão, nada apanhamos. Edivan, meu diretor, teve gente que sentou aqui para aprender, mas no barco não tem nada, mas sentou. Escute: tendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Existem duas grandes verdades aqui que eu quero liberar para você, antes de entrar no tópico final. Primeiro, sobre a tua palavra lançarei a rede. É como se Pedro estivesse dizendo assim: Senhor, eu exerci
A minha liderança, no tempo certo, num ambiente favorável, com a rede certa, no barco certo, com os companheiros certos, tudo certo, na hora certa, tudo certo, mas deu tudo errado. Tem uma coisa: a minha liderança agora não vai estar respaldada na minha pessoa. Eu vou estruturar a minha liderança. Eu vou exercer a minha liderança estruturada na tua palavra. A tua palavra vai ser estrutura, a tua palavra vai ser base, a tua palavra vai ser inspiração, a tua palavra vai ser sustentação, a tua palavra vai ser movimentação. A tua, não a minha, a tua, não a minha, a tua, não a nossa. Por que, irmão? Escute isso. Irmão, cá entre nós, larga de ser bobo, rapaz. O sucesso da tua liderança não está estruturada na tua inteligência emocional, psicológica, na tua intelectualidade, na tua força, na tua capacidade. Ele disse: se do alto não vos for dado, nada podereis fazer. Nada, irmão. Quando Jesus abre a boca para dizer nada, é porque é nada mesmo. Nada. Nada. Não dá para dar um passo. Não dá para nem pegar. Não dá para nem reparar a rede. Não dá nem para entrar no barco. Não dá nem para lançar a rede. Mas sobre a palavra dele vai. Vai na hora errada. Vai no ambiente desfavorável. Vai. Se ele mandou, vai. Se ele mandou, faz. Se ele mandou, vai. Se ele mandou, faz. O sucesso da tua liderança deve estar estruturado na palavra de Deus. Isso é tão verdade, meu professor Danilo, que Deus vai chegar para Josué e vai dizer: Josué, vem cá. Quem me ouve diz amém. Vem cá, Josué. Você aprendeu com o melhor, Moisés, melhor mentor, melhor líder da sua época, do seu tempo. Moisés ia para a tenda, Josué ia atrás. Josué só não subia no monte até o topo, porque Moisés, mas se Moisés desse uma brecha, ele subia. Se Moisés desse uma brecha, ele segurava a tábua para Moisés escrever o mandamento. Aonde Moisés ia, Josué ia atrás, ensinável. Só que Deus vai olhar para Josué e vai dizer: Josué, você foi ensinado pelo melhor, você aprendeu pelo melhor, mas eu tenho um conselho para lhe dar. O que é, Deus? Não se aparte da minha lei. Eu vou dizer de novo: não se aparte da minha lei. Escute, não é você, é a palavra dele. Não é a tua força, é a palavra dele. Não é a tua capacidade, é a palavra dele. A palavra dele, como estrutura de liderança, é sinal de sucesso e de vitória. Segunda coisa: lançarei as redes. Três coisas. Primeira, agora vai a segunda. Ele vai lançar as redes. Quais as redes? As redes que ele reparou. Já pensou se Pedro não repara as redes? Já pensou se Pedro não zela pela ferramenta de trabalho que havia em suas mãos? Já pensou se chega no momento do mar alto e as redes não estão prontas? É por isso que eu gosto de Cristo, porque Ele sabe o momento certo de te levar ao mar alto, porque Ele sabe que a tua ferramenta está reparada suficiente para o milagre que Ele tem para fazer na tua vida, na tua história, na tua casa, na tua família. Irmão, Jesus não trabalha em ambiente desorganizado. Não. Isso é bíblico. Santificai-vos. Por quê? Porque amanhã Deus fará milagre no meio
de vós. O nosso grande problema é que as noites de fracassos, os trabalhos sem resultados, têm tirado a capacidade dos líderes, de nós, de zelarmos, repararmos a ferramenta de trabalho que há em nossas mãos. Esse é o nosso grande problema. É que quando chega o momento do milagre, a ferramenta não está suficiente e preparada para ele. Aí nós perdemos. Mas Jesus está dizendo assim: repare, zele, conserte. Vai chegar o momento certo. Repare, conserte e zele. Aí Pedro, irmão, para adiantar, vai dizer assim: lançarei as. Ele não vai pluralizar, ele vai no singular. Eu lançarei as redes. Havia mais de uma. Ele vai dizer: nada apanhamos, mas eu vou lançar as redes. Porque Pedro se achava autossuficiente para o milagre que Cristo iria lhe proporcionar. Aí ele vai dizer: deixa comigo, que eu jogo as redes. Aí ele até joga, só que quando ele joga e ele puxa, ele não consegue. O que é que ele vai fazer? Ei, vem, ajuda-nos. Vem, ajuda-nos. Eu encerro aqui. Antes de entrar na conclusão da mensagem, encerro o desenvolvimento. Escuta, Deus me trouxe aqui talvez para liberar essa palavra ao teu coração. É de comunhão, é de união entre líderes. Pedro se acha autossuficiente para a pescaria, só que quando ele começa a exercer a liderança que Deus lhe deu e começa a efetuar um milagre na sua vida, ele percebe que ele não é autossuficiente para a proporção daquilo que Deus havia reservado para ele. Aí ele vai dizer: vem e nos ajuda. Certa feita, um grande líder, um grande psicólogo, ele fez um grande teste. E de repente ele começou a separar lideranças. E de repente ele pegou cada grupo de liderança para montar uma bicicleta. Talvez você já tenha lido ou assistido algo a respeito. E de repente ele percebeu que ele pediu para que as lideranças, o desafio era para ver a capacidade da liderança em montar aquela bicicleta no mais rápido espaço de tempo. E de repente um começa a montar, outro começa a montar, e daqui a pouco está uma dificuldade porque é algo trabalhoso. E daqui a pouco uma equipe é especializada numa área, outra é especializada em outra, mas de repente vai se prolongando, vai demorando. E a coisa que aquele homem, aquele líder, aquele psicólogo, aquele coach, ele percebe é que eles cometeram o maior erro de suas vidas, porque eles viam no outro grupo o potencial suficiente para que o potencial deles associasse ao potencial deles mesmos, o potencial do outro se associasse ao seu potencial. Mas eles levam a tarefa, o desafio, como competição, e não são humildes suficiente para requerer ajuda de outrem. Esse é o nosso maior erro, é levar o trabalho, é exercer a liderança com a visão de competição. Aqui não há lugar para competitividade. Aqui não há lugar para competitividade. Porque no momento que você quiser ser individualista suficiente para o trabalho, Deus vai te mostrar que você precisa, e vai ser necessário precisar chamar, convocar, convidar outros para te ajudar a exercer a liderança que Deus colocou em tuas mãos.
Segure na mão da pessoa ao teu lado, em nome de Jesus. Segure, segure, rápido. Eu vou encerrar, segure. Segure com muito carinho. Se ele estiver dormindo ou estiver cansado, você balança um pouquinho, para ver se ele acorda ou ela acorda, e desperta um pouco. Diga assim: eu preciso de você. Agora diga assim: conta comigo. Diga assim: nessa obra você não está só. Nesse trabalho você não está só. Eu puxo rede com você. Eu estou aqui para ajudar você. Eu estou aqui para desenvolver a minha liderança em conjunto com você. Com você. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Vai! Aleluia! De repente Paulo vai escrever a sua carta aos crentes de Coríntios. Ele vai dizer: ei, que disputa carnal é essa? Uns olham, eu sou de Paulo, eu sou de... Quem é Paulo, rapaz? Quem é Apolo? Um planta, outro rega, mas ele dá o crescimento. Que é isso? É liderança que anda em conjunto em favor do reino de Deus. Ai, eu canta las. Conclusão. Mas quando você vai ler o capítulo 1, versículo 17 de São Marcos, que é o primeiro contato que Cristo tem com Pedro. Aleluia. É como se fosse o pré-chamado. É o primeiro contato de Cristo com Pedro. Ele vai dizer: vem e eu vos farei pescadores de... Eu vos farei. Eu. Vai partir de mim. Vai partir de mim a base suficiente para você ser um pescador de homem. De mim. Irmão, só quem tem a matéria, só quem tem a matéria do curso Pescadores de Homens é ele. Não, eu vou repetir. Só quem tem a matéria, só quem tem licenciatura para lecionar a respeito da matéria de pescador de homens é ele. É ele quem ensina, é ele quem capacita, é ele que... Mas só que o que me chama a atenção, pastores, amigos, pregadores, é que ele vai dizer assim: eu vos farei, vos farei. Ele vai conjugar o verbo vos. Porque, irmão, a capacitação não é algo imediato. Não é do dia para a noite. Aqui não é fast food. Aqui não é drive-thru, não. Aqui é capacitação. Deus está trabalhando em você. Deus trabalhou em você e Deus vai continuar trabalhando em você, moldando você, ajudando você. Ei, a capacitação não se resume aqui. A capacitação não acaba aqui. Deus está dizendo: eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Ainda que dure dias, ainda que dure tempos, ainda que dure estações, eu vos farei pescadores de homens.